que diz assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Amém? Podeis assentar? Queridos, nós estamos retornando à exposição dessa carta. Nós ficamos aí por volta de um mês falando sobre a salvação, de como ela se desenvolveu, de como o Senhor planejou, do que fomos libertos, por quem fomos libertos. E hoje nós estamos retornando à exposição nessa carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Colossos. Eu quero aqui rapidamente só fazer um retrospecto com os amados irmãos, falando um pouquinho do contexto a qual Paulo escreve àqueles irmãos, contexto que aquela igreja estava vivenciando. É evidente que ao escrever essa carta, Paulo vai tratar de alguns assuntos que estavam acontecendo naquela igreja. Quando nós olhamos para a carta a partir já do primeiro capítulo, nós vamos ver que Paulo, ele agradece a Deus pela vida daqueles irmãos, mas ele já começa a fazer uma defesa muito contundente a respeito da cristologia. Paulo, ele vai trazer com muita clareza, muita ênfase sobre a pessoa de Cristo. Não apenas da questão humana, da encarnação, mas da sua divindade, da totalidade do ser de Cristo. Porque estava havendo, naquele contexto, muitos homens que se diziam crentes, profetas, apóstolos, servos, que trouxeram um ensino que não era o ensino correto, que não era o evangelho correto da palavra, das escrituras. Por isso, então, Paulo, ao ser informado, ele então escreve aquela igreja com a finalidade, com o propósito de refutar essas heresias. Sabemos que Colossos era uma das cidades não muito proeminentes do Vale do Lico, juntamente com Hierápolis, né? E não estava muito, distava de alguns quilômetros, aproximadamente 130 quilômetros de Éfeso. E naquela região estava ali o proto-gnosticismo e docetismo, com as suas vertentes no dualismo grego, na filosofia grega, e isso chegou à igreja. Homens que trouxeram outras coisas e tentavam adaptar ao evangelho. E começou a difundir, a ensinar à igreja algumas coisas que estava fazendo mal à igreja, que estava diluindo o evangelho, né? Então Paulo escreve essa carta. Na última exposição que fizemos, nós começamos a falar sobre o perigo do engano religioso. Falamos sobre a primeira parte, não sei se vocês lembram, já tem alguns dias, e nós abordamos o legalismo. Nós falamos um pouquinho sobre o legalismo, sobre a ideia que muitos estavam, porque a heresia de Colossos era uma heresia muito singular, porque não era apenas uma questão gnóstica, doceta, mas também existia ali uma grande mistura, né, de ensinos heréticos que estavam dentro da igreja. O legalismo era um deles, que nós falamos no encontro anterior, que era a ideia de judaizantes que se converteram, né, que vieram para a igreja, mas que eles diziam o seguinte: olha, Jesus é bom, Jesus é legal, só que tem que guardar o sábado. Jesus é bom, Jesus é legal, mas vocês têm que fazer ali abstenção de algumas comidas. Olha, Jesus é bom, Jesus ele fez muita coisa por nós, mas nós temos que fazer
aquela dieta de dias, nós temos que fazer, ou melhor, lembrarmos das festas, das luas novas, dos sábados. Eles tinham essa finalidade, essa intencionalidade. A lei, eles queriam trazer algo que era do judaísmo para dentro da igreja. E nós sabemos que isso não é muito diferente nos dias que nós vivemos. Jesus já não era o suficiente para salvar as pessoas. Elas tinham que guardar alguma coisa para então ser salvas. E hoje nós iremos dar continuidade, agora falando não só sobre o legalismo, nós vamos falar hoje sobre o sincretismo, que era algo muito latente, muito presente dentro daquela igreja. O sincretismo. E o que nós precisamos saber, queridos, é que as heresias, elas são como ervas daninhas. Elas são como ervas daninhas, elas florescem em todos os lugares. Quando você pensa que não, ela está surgindo. E essas ervas venenosas, as heresias, essas ervas daninhas, elas matam. Elas vêm com o propósito de substituir, tirar aquilo que é verdadeiro e colocar aquilo que não é verdadeiro. E elas resistem ao tempo. Elas cruzam séculos e hoje em dia, na atualidade, elas ainda ameaçam a igreja contemporânea. E Jesus, ele advertiu no seu sermão profético sobre esse engano religioso. Ele diz assim: vede que ninguém vos engane. Mateus 24, verso 4 e 5, porque ele falou assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E Paulo, nessa sessão em que nós estamos estudando o capítulo 2, ele vai tratar das 3 novas vertentes de heresias que estavam atacando as igrejas do Vale do Lico, não apenas Colossenses, mas como Tessalonicenses, como Hierápolis, ok? E o legalismo era um deles, o sincretismo era outro, e o ascetismo religioso também. William Barclay, ele disse que a heresia central que os falsos mestres disseminaram era que Jesus Cristo, a obra que Jesus fez, a sua doutrina, ou seja, os seus ensinos não eram suficientes para salvar. Não eram suficientes para a salvação. Então era Jesus e mais alguma coisa. Na mentalidade de muitos deles, Jesus não era Deus. Na mentalidade de muitos deles, Jesus era apenas uma das emanações divinas. Em outras palavras, Jesus era um demiurgo, um Deus pequenininho. Dentro da visão dualista gnóstica, como Deus é santo e a matéria é inerentemente má, Deus não poderia se encarnar. Então, ele veio procurando formas e formas e formas até encontrar um meio termo, um demiurgo, um Deus pequenininho que poderia então tomar a forma e vir aqui e colocar a mão naquilo que é corrupto, aquilo que é imundo. Essa era a visão que muitos que se diziam crentes estavam disseminando dentro da igreja. Então eles adoravam os elementos, eles adoravam os anjos, eles adoravam as coisas ao invés de Jesus. Eles acreditavam que Jesus não era o único caminho, mas que Jesus era um dos possíveis caminhos. E nós vamos ver aqui que os anjos eram uma possibilidade dentro desse sincretismo religioso. Nós vamos então examinar essas heresias que ameaçavam a igreja do primeiro século, e nós vamos ver que nos dias atuais não é muito diferente. Como nós falamos no encontro anterior sobre o legalismo, hoje nós seguiremos falando sobre o sincretismo. Eu quero definir o que é sincretismo, porque às vezes a gente fala esse termo, vocês ficam me olhando assim, falando, o que seria isso? Então vamos entender, vamos definir o que é sincretismo. Se você quiser anotar, eu sempre falo, vocês anotem, né? Sincretismo é o que? A fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com uma reinterpretação de seus elementos. Isso é sincretismo. É aquela coisa de misturar. É pegar tudo, jogar dentro de um caldeirão e dizer, aqui está a verdade. É igual aquela ideia mundana, né? Que diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Isso aí é uma correlação entre sincretismo e ecumenismo. Eu digo o seguinte, todos os caminhos levam a Deus, de fato.
mas como juiz, não como salvador. O único caminho que leva o homem para a salvação chama-se Jesus Cristo, o Cristo crucificado. Esse é o único caminho que tem possibilidade, em que o homem tem a possibilidade de ser salvo, de se chegar até Deus. Então isso é sincretismo. E Paulo vem refutando aqui essa questão, esse posicionamento, e vem trazendo uma ideia aos irmãos, dizendo: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade. Em outra versão vai dizer assim: não aceiteis que alguém seja árbitro contra vocês, que alguém julgue vocês numa pretensa de falsa humildade, ou adoração, ou a culto aos anjos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero começar aqui a ponderar sobre a natureza do sincretismo. Esses falsos mestres, eles estavam assaltando a igreja de Colossos, e eles não eram apenas legalistas, porque ela tinha o legalismo, tinha o ascetismo e tinha o sincretismo. 3 coisas terríveis dentro da igreja. 3 coisas terríveis. Mas eles não eram apenas legalistas, eles não queriam apenas guardar a dieta de alimentos, a guarda de dias, observar luas novas e algo do tipo, mas eles também eram sincretistas. Eles traziam outras questões. A teologia que eles pregavam era uma mistura, um produto híbrido de filosofia grega, judaísmo, legalista e cristianismo. Eles queriam trazer um monte de coisa. E o produto final dessa ideia, desse sincretismo, dessa teologia sincrética, era uma heresia que fazia forte oposição à fé evangélica. Os falsos mestres, por que isso? Porque os falsos mestres de Colossos eram profundamente místicos, completamente sensoriais. Eles se desviavam do Evangelho, da Bíblia, das Escrituras. Eles começaram a crer em suas próprias experiências. Eles reprovavam os cristãos por não terem como eles imediata experiência com o mundo espiritual, a parte das Escrituras. Eles começaram a ver muitas coisas. Eles começaram a sentir muito. E é um grande perigo nisso aqui. Eu até disse essa semana que tem muita gente sentindo muito e achando muito, mas isso em detrimento das Escrituras Sagradas. Existem pastores nos púlpitos das nossas igrejas dizendo que não só a Escritura, mas as experiências contam. Nós somos obrigados, num tempo desse, a ouvir uma heresia gritante como essa. E experiências que estão completamente fora da palavra. Era como eles dissessem para aqueles crentes: ó, vocês não são crentes. Você já ouviu alguém falar isso para você? Você nem parece que é crente. Às vezes a gente leva nome de frígido, né? Vocês são gelados. Meu Deus, que igreja gelada. Eu quero entender essa expressão. Nunca vi. Olha a cara daquele pastor. Nem parece que tem um Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é seu, infeliz. Você falar alguma coisa? Quem é tu? Porque não sente o que eu sinto. Não sei, tem muita gente sentindo um monte de coisa. Esses camaradas também sentiam. Eles tinham visão e diziam para os outros: vocês, cuidado, tem que rever o cristianismo de vocês, porque olha, nós temos as nossas experiências, e você? Mas as experiências sobrenaturais. Pastor, só não crê no sobrenatural? Claro que eu creio. Mas aqui dentro, conversa para boi dormir, nem vem.
conto da carochinha nem vem. A teologia deles procedia do quê? Das suas experiências e visões, e não da palavra. Sabe, queridos, esse é o problema dos penteca. Deixa eu consertar, dos pentecostais, porque eu falo penteca, vai achar que eu estou falando de todo mundo. Estou falando da gente também. Por quê? Deixaram a Bíblia, deixaram o que a palavra de Deus ensina e começaram a buscar as coisas nos montes, nos lugares. E aí tem aquela expressão que eu fico doido quando eu escuto: nós nascemos no fogo. Eu falei, eu não nasci no fogo. Tem um filme aí que mostra que quem nasce no fogo é dragão, né? Eu não nasci no fogo não, gente. Se você nasceu, o problema é seu. Mas eu nasci da palavra e do Espírito. É isso que a palavra diz, que nós fomos gerados Pedro diz isso, que nós somos gerados pela palavra e pelo Espírito. Crente que é crente é gerado pela palavra e pelo Espírito, não é do fogo não. Eu nunca vi isso na Bíblia, não tem base bíblica para dizer nós nascemos no fogo. Que isso? A Bíblia diz que nós nascemos pela palavra. Quando nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo vem e nos regenera e nos faz arrepender dos nossos pecados, e nós somos adotados, nós somos justificados, nós somos levados e nos colocados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e não no fogo. Não entendo essas expressões, essas questões místicas. Você quer ver um negócio, queridos? Nós vamos chegar nos anjos já já. Você quer ver o povo ficar doido, polvorosa, você dizer assim: irmão, aqui está cheio de anjo. Eu estou vendo um anjo. Esse dia eu vi um vídeo de uma mulher que ela colocava a mão no ouvido e dizia: o anjo está aqui, o anjo está aqui, hoje ele é grande, ele é grande. O povo endoidou. Eu estou ensinando 6 a 2 anos. Se alguém chegar a fazer uma petacada dessa aqui, que não vai fazer, né? Eu não vou deixar. Mas se acontecer, e se entrar nessa, meu irmão, nós temos que conversar. Você não entendeu nada do Evangelho. Você fala que está cheio de anjos, todo mundo glorifica, todo mundo bate palma, todo mundo endói do cabeção. Você fala: Jesus está aqui, porque Ele de fato está. Ele diz em Apocalipse que Ele anda no meio do candeeiro de ouro, Ele anda no meio da igreja, Ele está aqui nesse exato momento, o Espírito Santo está aqui. Aí ninguém quer glorificar, porque quando fala que o anjo está aqui, a gente rupia, a gente sente, né, dá aquele negócio assim. Gente, esses caras eram desse jeito. E aí eles diziam para os outros que não sentia, que não estava na vibe deles, dizendo assim: olha, cuidado com o cristianismo de vocês. É por isso que Paulo vai dizendo o seguinte: olha, não permitam, dizendo que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, porque eles ainda se diziam humildes, venha impedir vocês de alcançar o prêmio. Porque tinha irmãos que estavam assim, porque tem hora que a gente fica questionando, né? Você vê tanta coisa, e a pessoa vê tanta coisa, a pessoa tem, né? Um dia eu questionei, falei: meu Deus, não é possível, eu devo estar muito ruim com Deus mesmo. Orando de madrugada, procurando andar em santidade, lendo a Bíblia. Caraca, eu não tinha as experiências que eu estava vendo os caras ter. Eu falei: eu devo estar muito ruim com Deus. Porque o cara de 5 minutos, ele, Deus, estou ouvindo aqui, Senhor, fala comigo. Deus está dizendo. Eu falei: rapaz, ou eu estou desviado, ou está acontecendo alguma coisa. Pastor, você não acredita? Acredito, mas Deus fala aqui, Eu preciso mandar anjo para falar com ninguém hoje. Eu preciso ficar mandando profeta para falar com você não, meu irmão. Ele fala aqui. Está aqui tudo revelado, o que Ele quer. A sua vontade preditiva para a nossa vida está aqui, O problema é que nós somos aquela raça de crente preguiçoso, que não gosta de ler Bíblia, que não quer orar. Esse é o problema. E aí nós vamos atrás das coisas para ouvir: Deus fala comigo. Deus está gritando todo dia para a gente. Porque nós temos esse contexto, esse pano de fundo místico, a gente gosta de sentir, a gente gosta de rupiar. Cuidado, pode ser a morte. Preste atenção, fique veaco. Mas a teologia dessa galera aqui era o quê? Ela vinha das suas experiências e visões, e não das Escrituras.
Eles adoravam os anjos, espíritos intermediários, e não diretamente a Deus. O que você está dizendo, olha, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal o torna orgulhosa. Adoração a anjos. Lá dentro da igreja tinha lá, eles adorando. E aí tem muita gente aí, né, que fica, então um monte de nome para anjo agora, que eu nem encontrei na Bíblia ainda. Tem o Reiel, tem o anjo agora do Cupido, como que é? Rafael. Arrumaram um monte de nome para os anjos. Tem uns pregadores que vai pregar e pede o querubim não sei aonde, o querubim não sei aonde, não sei o que. Gente, se Jesus está aqui, eu preciso de querubim? Nós precisamos? Jesus não é mais superior aos querubins? Sim ou não? Olha o salmo que mostra a vitória do Cristo ressurreto. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Um monte de gente vende um monte de coisa. E a teologia dessas pessoas é baseada nas experiências, nas visões que ela tem. E a visão dela está acima das Escrituras. E ai de você se você contestar. Esses eram só os mestres lá de Colossos. E ainda dizia assim, eu sou humilde. A natureza do sincretismo. Visões e experiências. Completamente fora da palavra de Deus. A arrogância do sincretismo. Por que eles eram arrogantes? Eles estavam munidos das suas heresias sincréticas e eles tentavam desqualificar os cristãos, como eu disse, por não terem como eles as mesmas experiências arrebatadoras. Tem pessoas que entram em transe. Será que era só no século I? Ou isso acontece hoje nos dias odiernos que nós estamos vivendo? Eu dei um exemplo aqui. E não vamos falar do telhado dos outros, vamos falar da renovada. Já que eu estou na chuva e me molhando há algum tempo, vamos lá. Né? Conselho que... Fique esperto aí. Vocês dizem que se eu apanhar é para chamar vocês apanhar comigo. As renovadas, irmão, não está diferente não. As pessoas estão pautando a sua vida cristã nas suas experiências, nas suas visões. Ignoram as Escrituras, o que a palavra de Deus ensina. E ainda afirmam que as visões, que as suas revelações, que as suas experiências estão no mesmo patamar ou acima da palavra. Não, mas Deus me disse, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Mas toda visão, toda palavra, a Bíblia diz que tem que passar por aqui. O filtro é isso aqui. Se estiver fora disso aqui, está fora. Não foi Deus que disse. Então a arrogância desses irmãos era o seguinte: tem aqueles súperes espirituais. Já chegou pessoas para mim dizer assim, e fizeram a seguinte pergunta: o pastor, falei, o que foi? Como é que você é? Como é que eu sou como? Você tem dom de revelação? Falei, rapaz, eu acho que eu devo ter. Por quê? Porque toda vez que eu prego, sempre alguém chega lá e fala assim: Deus falou comigo, acho que olha, Deus revelou alguma coisa para você. Eu falei, é mesmo, é revelação purinha. Mas pregando a palavra. Um dia eu estava pregando em Daniel, capítulo 6, e tinha uma mulher que chegou para outra que falou assim: você contou alguma coisa da minha vida para o pastor? Falou, não. Por que ele está falando da minha vida? Eu estava falando de Daniel, capítulo 6. Falei, então eu devo ter dom de revelação. Porque as pessoas já vêm com essa mentalidade. E alguns, quando olham e vê assim: não, esse pastor aí, e eles se sentem superiores, uma classe
superior. Esses camaradas de Colossos eram desse jeito. E hoje não é muito diferente. Se encontrar aqueles crentes super espirituais, né? Que gostam do fogo. Eles ficam dizendo pra gente: hein, mas você, hein? Ou às vezes você ouviu assim: depois que você foi lá para aquela igreja do pastor Roberto, você ficou gelado. Alguma coisa aconteceu com você, que olha, você não é mais a mesma pessoa, viu? Se alguém ouviu, mera coincidência, se você ouviu isso por aí. Aí, eles se colocavam na posição de arbitrar, desqualificando os outros irmãos. E o termo usado por Paulo aqui, dizendo assim, ó: não aceiteis que alguém seja árbitro contra vocês. É a ideia, a palavra árbitro aqui traduz uma palavra extremamente rara. Provavelmente quer dizer agir na capacidade de um juiz ou árbitro que num jogo desqualifica o atleta ou nega o prêmio. Não permita que essas pessoas que vivem pautadas nas suas visões, nas suas experiências, julguem vocês. Não permita, porque eles são soberbos, eles são presunçosos. Esses tais juízes aqui eram os mestres gnósticos que não davam ao Senhor Jesus o lugar supremo, mas se reservavam superioridade própria. Quem foi Jesus para esses caras? Tem uns camaradas tão espiritual nesse tempo, nesse sincretismo, porque hoje acontece muito disso. Vocês acham que isso não está dentro da igreja hoje? Quantos não transformaram Deus num garçom? Aí vem várias outras vertentes erradas. Determina que Deus faz. Ó Deus! Eu já vi cara dizer assim: Espírito Santo, pega o braço dele aqui e coloca para lá. Eu falei assim: mas o Espírito Santo não tem que fazer não? Tem que pegar o braço do infeliz que está caído no chão e colocar para outro canto. Era só falar: pega o abençoado, muda o seu braço aqui, para mostrar para a igreja que é poderosozão, que é cheio do poder. Mas puxa a capivara. Soberbos, arrogantes, se acham melhores que os outros, superiores aos outros, ainda aponta o dedo para a gente e diz assim: olha, eu acho que você é um crentinho, bem crentinho mesmo, letra minúscula, diminutivo. E às vezes a gente começa a levar isso para a gente e fica se sentindo o verme do carrapato. Meu Deus, eu devo ser mesmo. Olha, filho, se você entrou aqui nessa noite e ouviu isso de alguém, entenda o seguinte: o Espírito Santo habita dentro de você. Você não precisa endoidar o cabeção, plantar bananeira, fazer helicóptero, a unção do crossfit. Você não precisa nada disso para mostrar para ninguém que você tem Deus, que o Espírito Santo está na sua vida. As pessoas vão olhar em você e vão ver que a cada dia você está sendo forjado ao caráter de Jesus. Não se preocupe com isso. E a questão não é aqui dentro, é lá fora. Quantos pulam, caem, outros pisam em cima do outro dentro do culto como esse? Vê o anjo Gabriel, vê o Salatiel, vê o Zéu, tudo dos anjos do céu. E lá fora, só o sangue do Cordeiro. Não obedece a mãe, não obedece o pai, não dá um mau testemunho, compra, não paga. É o infeliz. Adultera, fornica, faz tudo que é errado, mas aqui dentro está vendo o anjo. E pula nos cultos, vira um barulho, o pregador não consegue nem pregar. É aquele piseiro. E ainda são soberbos. Eu ouvi esses dias de um pastor, eu fiquei doido com aquilo. Nossas igrejas não têm mais poder. Eu falei: é mesmo? Por quê? Porque não tem capeta pegando gente dentro da igreja. Eu falei: quer dizer então que
Para a igreja ser poderosa, o capeta tem que pegar os outros na igreja. Olha pra você ver a mentalidade. Porque era assim, não começava, o capeta já pegava. Eu falei, meu Deus. Gente, eu quero que quem pegue você aqui é a palavra. O Espírito Santo. O capeta, ó, do portão para fora. E quando nós sair, que ele vaze também. Amém. O que eu quero com o capeta? Hã? São visões erradas. E as pessoas se tornam soberbas. Era o que esses camaradas eram. Eles eram arrogantes. E aí tinha um outro problema. Além de ser arrogantes, eles eram idólatras. Pretextando humildade e culto aos anjos. O anjo virou o que para eles? Um Deus. Um ídolo. E tem muito anjo sendo ídolo em muitas igrejas. Fizeram até música, né? Fizeram aí uma parceria com um padre aí, né? Uma época, até as nossas... Já toquei muito isso aí na minha época. Aí, ó, aí, tá vendo? Balançou a cabeça porque já tocou também. Confessa. Você cantou também, Salário, não cantou não? Cantou. Tem anjo zoando esse lugar. Cantou, olha o tanto de gente dando risada. Em cima do altar, isso, o anjo sobe, o anjo desce e vê a escada do anjo. Quantos? E a gente estava achando, estamos adorando Deus, estamos adorando, não, estava falando do anjo, a gente só fala do anjo. Ai, o anjo, né? Cheguei num culto esses tempos atrás, e a irmã disse assim, irmãos, está escrito. Aquela foi doída, não tem como deixar quieto. Está escrito. Eu falei, meu Deus, amém, vamos ouvir o que está escrito. Tem um anjo da guarda para cada crente. Eu falei, dois, né? Acho que era dois. 2 anjos da guarda, não era nenhum, não era 2. Olha para você ver como que nós estamos importantes. Hoje aqui está cheio de anjos, está dando engarrafamento de anjo. Só faltou falar isso, estava trombando um anjo no outro. Eu falei, mas aonde que está escrito esse negócio, meu Deus? Fiquei pensando comigo aqui. A ideia que as pessoas têm. Tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na nossa vida, na questão da adoração, é um ídolo. E às vezes pode ser até o Moisés, pode ser até o anjo, pode ser até o Abraão. E aqui era o problema dos anjos. Eles estavam enganados quanto à teologia e quanto ao sentimento. Eles não apenas adoravam os anjos, mas diziam que faziam isso por humildade. Nós somos tão humildes que nós adoramos os anjos, o Salatiel, o Gamaliel, tudinho. Paulo já havia ensinado sobre a preeminência de Cristo sobre os anjos. Se nós pegarmos o tratado cristológico do capítulo 1, do verso 15 até o verso 20... Paulo deixou muito claro sobre quem Cristo é, a proeminência de Cristo em relação aos anjos, e sobre todas as coisas, sobre domínios, sobre os principados e potestades. E eles aqui estavam dizendo ainda, nós temos que cultuar aos anjos. Cultuar é venerar, é prestar adoração. E quando nós olhamos para a palavra, nem o anjo recebeu a adoração. Ah, pastor, mas tem lá no Antigo Testamento o anjo do Senhor. Ah, esse é diferente. Se você for estudar angelologia, você vai entender que o anjo do Senhor ali é Cristo. Ele sim recebe adoração. Mas o Salatiel, o Gamaliel, o Rafael, o Zorobabel, os Bel da vida, não recebem. Irmãos, eu estou falando esses nomes aqui porque é os nomes que estão por aí, entendeu? Não é que a Bíblia diz não, a não ser o Gabriel, né? Esses outros que eu estou falando aí que a galera está vendo aí por aí, né? Os anjos, e falando sobre isso. Mas entendam uma coisa, o que os anjos são? Os anjos são criaturas de Deus, e ministro a serviço de Deus. A Bíblia diz que eles são servos de Deus, que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ok?
Essa ideia de anjo da guarda, ela não é muito cristã, ela é muito fora lá, ela é pagã. Ah, mas o anjo do Senhor acampa. Sim, ele acampa. O que é acampar? Ele fica lá meio longe. E quando Deus determina, ele vem e faz alguma coisa. Tem hora que o anjo livra mesmo, mas tem hora que parece que ele chega meio atrasado, né? Nessa muca. Dá uma piruleta assim. Eu já vi, irmãos, vídeo de crente demitindo anjo. Um cara lá bateu o carro dele. Ele falou assim, eu estou demitindo esse anjo meu, que esse anjo é ruim. Tem isso na internet, não é para vocês caçar não, mas tem. Você vê a ideia que o povo tem hoje. Porque eu bati meu carro, agora eu quero outro, melhor, mais ágil, mais rápido. Meu filho, talvez não revisou o carro, ficou desatento, estava olhando no celular. O que o anjo tem a ver com isso? São visões erradas das coisas. Anjos não podem ser adorados como Deus, ou no lugar de Deus, ou como intermediário para nos levar a Deus. Eles não nos levam a Deus. Eles simplesmente são servos de Deus, ministradores de Deus, sobre aqueles pelas quais o Senhor vai salvar. É isso que a Bíblia diz. Então os falsos mestres estavam ensinando que essa arrogância, ou seja, eles ensinavam que era arrogância, melhor dizendo, uma pessoa tentar ir direto a Deus sem os anjos. E hoje nós vemos o que? Tem os anjos, tem os santos, tem a Maria, né? Tem o pastor. Olha, tem que ir lá no pastor para ele orar. Você não pode orar não, abençoado? Qual que é o problema? Você não consegue orar? Ou a minha oração é melhor do que a sua? Tem mais poder na minha oração do que a sua oração? Criaram substitutos, intermediários, que a Bíblia não autoriza. Ah, pastor, então não posso receber uma oração por imposição? Pode. Você até pode. Mas a sua fé não tem que estar naquilo. Sua fé tem que estar em Cristo Jesus. Não é aquilo que te aproxima de Deus, e sim o Cristo que morreu na cruz, no seu lugar, no meu lugar. Então eles diziam que era uma arrogância quando a pessoa tentava ir direto a Deus. Eles diziam que precisavam, portanto, adorar a Deus por meio dos anjos. E a atitude desses falsos mestres não era de humildade, mas de presunção. Eles eram presunçosos. A base disso, Paulo conclui dizendo o seguinte: baseado em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, e o crescimento que procede de Deus. O que Paulo está dizendo? Esses caras estão fora de Cristo. Eles estão desligados. É isso que ele vai dizer no verso 19. Ele diz o quê? Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Paulo está dizendo, quem pensa assim, quem procede assim, quem age dessa forma, não está ligado a Cristo. Não está sobre o reinado de Cristo. Não está sobre o domínio de Cristo. É por isso que ele vem dizendo, não permita que essas pessoas vos julguem, se dizendo superiores com a falsa humildade, porque eles vivem baseados nas suas visões e experiências. E essas pessoas, é isso que ele está dizendo, não estão ligados a Cristo. Olha, é forte isso aqui, né? Pastor, então só está dizendo que quem hoje vive fazendo dessa forma, não está. É o que o texto está dizendo. Pessoas que vivem pautadas nas suas visões e experiências, que diz que a Bíblia não é o só a Escritura que tem que nortear a igreja ou a vida dela. Simples, ela não está ligada a Jesus. Tem uma frase que diz assim, que se você acredita somente naquilo que você quer do Evangelho, não é no Evangelho que você crê em você mesmo. Isso aqui sim, isso aqui não. Isso aqui serve, isso aqui não concordo muito bem. A gente tem que ficar muito
atento para isso. A base desse sincretismo eram as visões. E por isso, não era a palavra, Paulo está dizendo, eles não estão em Cristo. Não são regenerados. Mas nós podemos ter alguma experiência com Deus sobrenatural. Eu já tenho as minhas. Mas as minhas experiências não é doutrina bíblica. As suas experiências que nós temos lá no nosso momento de oração não pode jamais se tornar doutrinas. Eu digo mais, as minhas experiências são minhas experiências. As suas experiências são suas experiências. Sabe o que transforma a vida do homem, da mulher? Palavra de Deus. Porque muitos deixam de pregar as Escrituras e pregam as suas vidas, as suas experiências, os seus pensamentos. E aí Cristo some e fica o homem. Os irmãos saem da igreja dizendo, nossa, o pastor, tocha. Pensa num homem de unção. Senhor, me ajuda aqui, Senhor, me segurar. Que homem de unção? A autoridade é essa aqui, queridos. Não é quantas horas eu fiquei de joelhos no monte consagrado, não sei aonde. Porque se eu for lá com essa pretensão aqui, não adianta nada eu estar no monte. Fica 4 horas, 5 horas, 3 dias de jejum. Se for com essa pretensa falsa humildade aqui, não resolve nada. Agora que eu tenho que orar, sim. Eu tenho que jejuar, sim. Mas não pelos motivos errados. Aí Paulo está dizendo, olha, estão desligados. Não estão em Cristo. E não se engana, queridos, porque naquele dia, Mateus, o escritor de Mateus, falando as falas de Jesus, ele diz, naquele dia muitos chegarão e vão dizer assim, Senhor, em teu nome, nós curamos as pessoas, nós profetizamos, Senhor, nós falamos em línguas. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Não são as nossas experiências, não são, e jamais pode ser. A mística, a gente gosta. A gente tem uma melhorada aqui, né? Mas a gente gosta. Se a gente não cuidar, a gente fica com o pezinho. É igual aquele negócio do forró, né? Eu nunca gostei de forró, mas tem uns aí que dançavam a noite toda. Quando ele escuta um shotzinho, o pezinho dele fica assim. Sem querer. E a gente que veio dessa mística, mesmo sem querer, quando você está num lugar assim, que você começa a rupiar, quando começa a ver as coisas, você pensa que não, você está meio assim, cuidado. Segura a onda. Ai, Senhor, cuidado com isso. Tem que abrir as Escrituras e explicar ela. É isso que tem que ser feito. Ah, mas olha, eu estava fazendo isso, e aí aconteceu isso, para quê? Isso não é isso que vai trazer edificação para a igreja, transformação para a igreja. Paulo está dizendo, olha, muitos estão contando as suas vantagens. Lá em Corinto tinha uns caras desse jeito também, na igreja de Corinto. Parece que todas as igrejas têm, né? E ficavam dizendo, nós somos melhor do que você, Paulo, porque nós somos apóstolos, porque nós temos as visões, nós tivemos várias visões, nós tivemos visões maravilhosas. E Paulo disse, olha, se for esse negócio aí, vou dizer para você, eu conheci um cara, eu não sei se no corpo ou no espírito, que ele foi até o 3º céu, e ele viu coisas indizíveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo estava defendendo o seu apostolado, dizendo, se for falar de visão, eu tive visão muito mais transcendental do que as de vocês. Eu não vou ficar falando sobre isso, eu não vou ficar me gloriando por causa disso. Deus te deu visão, meu querido, Ele pode te dar. Se Deus te deu alguma revelação, Ele pode te dar. Mas isso não pode nos tornar soberbos e arrogantes, e nem nos levar para fora da palavra de Deus.
Eu respondendo a uma crítica esses dias, disse assim: olha, eu não sou sensacionista, creio no agir de Deus, nos dons espirituais, mas aqui dentro. For fora disso aqui, para mim é tudo, ó. Por que você chuta a Bíblia? Ainda convido, irmãos, ó o texto errado. A Bíblia diz que onde está o Espírito há liberdade, aleluia. E os crentes ficam doidão. Então, irmão, se você sentir vontade de pular, você pula. Então vontade de sair correndo, você sai. Eu já vi gente sair correndo dentro da igreja, rodear uma porta, entrar na outra, rodear de novo e ficar olhando, meu Deus, o que é aquilo? Deu a louca na mulher. Para que é isso? O que isso significa? Não, eu pergunto. Por causa de conceitos errados e deturpados. Contrição, reverência? De forma alguma. Diz: Espírito Santo, fale comigo pela tua palavra, transforma a minha vida e meu coração. Não, eu quero sentir, rupiar. Tem gente que quer que o couro das costas chegue a fazer assim. Rapaz, se for comigo pregando, vai dar muito trabalho para acontecer um negócio desse. A não ser que o irmão de trás te pegue um rabo de tatu e lhe dê uma chapada nas costas. Mas você vai me ouvir pregando a palavra de Deus. Porque ela muda o coração do homem, ela transforma a vida do homem. Ela sim, não eu. Não as experiências que eu tenho. Mas a palavra, essa muda. Alguns pontos interessantes aqui. O sincretismo não é bíblico. É misticismo puro. É uma heresia. É uma doutrina heterodoxa, híbrida, misturada. E está baseada em visões e não na verdade revelada na palavra. Está fundamentada na experiência e não na palavra. E aquele que cai no laço do engano acredita ter visto algo e jacta dessa experiência. Eu conheci pessoas que ela vivia orando para Deus dar uma experiência com um anjo. Eu conheci. E ela dizia assim: eu estou orando até hoje para me ver o anjo. Me ver o anjo. Esse dia eu vi um vídeo da mulher que viu um negocinho assim e ela dizia: o anjo estava aqui. Ai, o anjo. Chorava. Ou vontade de bater. Uns penugins, sei lá o que era, um fiapinho no trem, aquilo era a asa do anjo. Engraçado que esse povo endói do cabeção. Isaías, quando teve uma visão, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem pecador. Hoje a galera vê o anjo, pula, sapateia, cai no chão, endói do cabeção. Ninguém tem temor. É um trem difícil de entender. Esse trem, né? A Bíblia mostra as coisas. Quando eles tinham visão de caía como morto. Estou dizendo que tem que ficar blu, 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 também não. Cair e levantar mudado, porque hoje a galera cai e levanta pior do que ele caiu. Então aquele que cai nesse laço acredita ter visto alguma coisa sobrenatural e jacta dessa experiência. Olha que eu tive não sei o que. E daí? Grandes coisas. O que isso acrescenta? Porque eu vi o Gamaliel. E daí o Gamaliel? Eu estou careca pro Gamaliel. Quer saber se você tem Jesus, se você está se parecendo com Jesus. Porque esse é o propósito de Deus quando nos chamou. É isso que a palavra de Deus diz. Gamaliel, meu filho, se eu ver ele, se eu não ver ele, em toda a minha vida não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se eu tiver Jesus comigo, Espírito Santo dentro de mim, isso faz total diferença. E cresce nos nossos dias aí, de maneira muito vigorosa, o sincretismo. As pessoas deixaram o sincretismo pagão e abraçam outro sincretismo, chamado evangélico. Elas entram para a igreja evangélica, mas continuam prisioneiras de crendices forâneas e estranhas à palavra de Deus. Quantos crentes não carregam um 324 folha? Pezinho de coelho. Ferradura atrás da porta. Só vai à casa de um jeito. Semana Santa não come carne. Ou infeliz. Você crê em Jesus, no Evangelho ou no quê? As crendices vêm.
pessoa continua acreditando num monte de coisa. Ó, chinelo virado, tem que desvirar o chinelo. Porque senão o quê? Ah, tudo bem, alguém pode tropeçar e cair, ralar o joelho, alguma coisa. Vocês estão entendendo como que está a mentalidade dessa crantalhada? Amuletos. A introduz hoje, né? Outros vão na igreja para pegar um salzinho, uma rosa, um travesseiro para dormir, porque o pastor ungiu. Aí entra o mercenário, entra tudo. E a galera está indo nessa vertente, queridos. Essa misturaiada que tem aí. É vassoura que varre demônio. É um monte de coisa. Ai, óleo ungido. Ai, pastor, só me arruma um pouquinho de óleo ungido. Não, arrumo. Por quê? Porque aqui não tem. Ah, não tem óleo ungido aí na sua igreja não? Eu falei, não, aqui todo mundo é fraquinho, nós não conseguimos ungir não. O óleo que tem aqui é para unção, ungido não tem. Nós não conseguimos ir em Jerusalém, nós não conseguimos viajar ainda para ir lá no monte lá fazer o negócio. Para com essa bestagem. Coisa que a Bíblia não ensina, e crente fica pegado nesse trem. Olha que se eu fizer isso, olha, o milagre vai acontecer. Quem falou para você? São coisas que vêm lá de fora, e a igreja está cheia disso. Fala, não fala? Não, Deus, não vou falar não. Está filmando aí, vai dar problema. Eu falar que é isso aqui, jogando para lá e jogando para cá, está tudo, né? E cura, né? Olha, irmãos, porque os lenços dos apóstolos curavam. É verdade, curava. Significa que o meu vai ter que curar também. Tinha um propósito, tudo aquilo. A gente tem que parar com esse conceito errado, deturpado. É que Paulo está dizendo, e às vezes a gente fica assim, eu acho que eu também, eu não sou muito espiritual não, porque olha, nada acontece. Irmãos, um dia eu conversando com a abençoada, eu falei assim, vocês olham para mim, vocês me acham aquele cara mais... E eles falam que a gente é carnal, né? Mas eu já vi Jesus curar debaixo da minha mão. Foi uma vez só não. Mas também já vi ele não curar. Ele continua sendo Deus ou não? Mesma coisa. Dos anos que eu vim para cá, 2 anos, eu tive 2 visões aqui, até hoje. Eu já contei aqui para vocês, não sei se vocês se lembram, mas não vou contar agora de novo não. Mas não fico tendo visão todo dia, porque eu não preciso. Se Deus quer mostrar, sim, Ele mostra. Se quer revelar e ministrar alguma coisa, como Ele já fez nesse púlpito aqui, Ele faz. E isso para a glória dele. Não é necessariamente que aí eu tenho que sair rodando e jogando terno e endoidando o cabeção dentro da igreja, porque não precisa disso. Para dizer que Jesus está aqui. O sincretismo não é espiritual, mas é carnal. E os falsos mestres arrotavam a espiritualidade que não possuíam. Se diziam humildes, mas eram arrogantes. Diziam espirituais, mas eram carnais. Queriam julgar os outros, mas não enxergavam o quão longe eles mesmos estavam de Deus. Sou espiritual, mas é o seguinte, tem coisa que eu não concordo com a Bíblia. Eu sou espiritual, mas eu não respeito a liderança. Até que as irmãs do coque, do fogo, que pula, sapateia e planta bananeira, mas é rebelde contra o marido em casa, é rebelde contra a liderança na igreja. Resolve. Eu sou do manto, do mistério. Tem um monte de mulher que vive atrás de oração de monte, que não acontece, né? Graças a Deus. Se eu souber. Aí negligencia a comida do marido, cuidar da casa dela, cuidar dos filhos dela, em detrimento dessa vida. E eu pergunto, resolve o problema? Tá certo? Não tá. William Hendricks, ele afirma que a mente dessas pessoas é carnal, quando baseia sua esperança para a salvação em qualquer coisa que não seja Cristo somente. E eles achavam que estavam salvos por causa disso.
Jesus, beleza, mas eu tenho que viver assim. Eu tenho que ter a mesma experiência. E não é com o Senhor não, viu, Jesus? Com o Senhor não, o Senhor é muito fichinha. Tem que ser com o Gamaliel da vida. Esse é o nome dos problemas dele. O sincretismo, ele proclama ser de Cristo, mas está desligado dele, conforme o verso 19. Eles diziam, não, isso é uma doutrina de Jesus. Olha, nós recebemos por revelação. Isso é de Deus. Não, não é. Paulo está dizendo, não é. Essas pessoas estão desligadas de Jesus, não estão em Cristo. Não tinha conexão com a cabeça nem com o corpo. Ele não tinha nem conexão nem com Jesus, nem com a igreja. Estavam fora tanto de Cristo quanto da igreja. Paulo está dizendo, eles não pertencem nem a Cristo e muito menos à igreja. Não é igreja. São pessoas que dizem que são, parece que são, mas não são. O sincretismo é como um corpo morto, desligado da cabeça que é Cristo. E como as heresias crescem, queridos, o sincretismo também cresce numericamente, mas não é o crescimento que procede de Deus. Então cuidado com isso. Você já viu que nessas igrejas, ou esses pastores que gostam disso, que ao invés de pregar Jesus, o Cristo, como Paulo diz, eu prego o Cristo e este o crucificado. As igrejas estão assim? Sim ou não? Coloca-se aqui, por exemplo, hoje, culto dos milagres. Vai ter um pastor aqui orando por revelação divina. E o fogo vai cair, Deus vai batizar com o Espírito Santo. E pessoas vão, traga os aleijados, os coxos, os o quê? Lota. Tem um monte de igreja que vive de campanha em campanha. E um monte de gente que não conhece Bíblia, que não recebe Bíblia, que não tem vida transformada dentro dessas igrejas. Da mesma forma que o sincretismo cresce, as heresias crescem, o sincretismo também cresce numericamente. Sabe, tem hora que nos coloca até numa posição difícil. Senhor, a gente está ensinando Bíblia, expondo as Escrituras. E por quê? Que isso não é atrativo às pessoas. Porque o Evangelho diz que você tem que mudar de vida. O Evangelho diz que você é corrupto. O Evangelho diz que você é um pecador. O Evangelho diz assim, Deus está irado com você. E ninguém quer ouvir isso. A pessoa quer ouvir, hoje é o dia do seu milagre. Receba a sua bênção. Pega aí. Tem uns que ficam assim, pega. E o povo fica assim com a mão. Bando de tonto. Jesus mandou fazer isso. Você vê isso aqui, os apóstolos marcando essas reuniões, esse tipo de coisa, e fazendo esse tipo de coisa. Pega, segura sua bênção. Então um monte de gente segurando a bênção. Segura o anjo, irmão. Porque o Jacó segurou o anjo. Gente, pelo amor de Deus. É doído, mas é verdade. Um monte de gente indo nesse tipo de coisa. Isso é legal, isso é bom. Ai meu Deus, que culto maravilhoso. Senti tanto a presença de Deus. E qual texto que pregou? Não sei. Eu vi tanto anjo que eu nem lembro. Eu senti tanto rupio, meus cabelos tudo ficou levantado que eu não lembro o que foi pregado. Também não foi pregado nada. Você não lembra? O sincretismo, ele proclama ser verdadeiro, mas é falso. É uma mentira. Todo ensino que não segue a orientação de Cristo, que é a cabeça, é mentiroso, é engodo. Todo ensino que dá mais valor às visões, aos ensinos e experiências dos homens, que é o ensino de Cristo, é uma mentira, é um engodo. Todo ensino que se isola e pretende ser a única detentora da verdade, sem estar suprido pela cabeça, que é Cristo, e bem vinculado às suas juntas e ligamentos, que é o corpo, ao invés de ser bênção, é um câncer dentro do corpo. Em vez de crescer, ele prejudica o crescimento, e não cresce o crescimento que vem de Deus. Então, queridos, cuidado com isso. Eu creio que Deus fala, creio que Deus usa as pessoas ainda, mas entenda uma coisa: o primeiro recurso
Está aqui. Culto de ensino, escola bíblica dominical, culto de domingo para exposição. Tem gente que fala, a igreja não aguenta ouvir 50 horas de... 50 horas seria bom, né? 50 minutos de pregação. Ah, é? Mas se a gente ficar enchendo linguiça aqui com as menininhas do paninho, com a coreografia de A e B, com o teatrinho não sei das quantas, todo mundo fica. Cozininho antropocêntrico, você é um espelho que reflete a raiz, eu sou mesmo. É. A gente gosta dessas coisas. Eu também já fui assim. O evangelho tem que rasgar, queridos. Já falaram para mim, sim, rapaz, você dá o sal tudo um dia só. Eu falei, tô nem aí. Se eu não der sal... Não, mas não precisa. Hoje as mensagens têm que ser motivacional. 15, 20 minutinhos. 15, 20 minutos. Eu vou cantar. E oportunizar. E a Bíblia? Que é que lava, que santifica, é que muda, que transforma. Essa não. Deixa o menino rodar. É? Aqui o menino não roda não. Nós precisamos de Bíblia para refutarmos legalismo, sincretismo e o ascetismo, que é o piorzinho, né? Vem um outro ascetismo aí para a gente falar no próximo domingo, né, Pastor Samuel? Nós precisamos entender isso, queridos. Olharmos para nós e dizer, no que eu estou baseando a minha fé? É nas minhas experiências? É naquilo que eu vejo, naquilo que eu penso? Ou é na palavra de Deus? Nas escrituras sagradas? Senhor, essa tem que ser a nossa oração. Me transforma a cada dia ao caráter de Jesus. Que eu possa viver de tal modo, intensamente, o que o Senhor quer para a minha vida, a ponto de quem está lá fora possa ver o Senhor na minha vida. E isso sim é ser humilde. Senhor, me torna humilde. Porque antes um pouquinho Paulo estava dizendo, falando de Jesus, ou melhor, quando ele escreve a igreja de Filipenses, tinha umas pessoas lá também que se achavam um pouquinho superiores. Ele está dizendo assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. E se Deus tem te usado, não é para a sua glória, não é para a minha glória, é para a glória dele. Se Deus tem nos usado, é um privilégio. Você não está fazendo um favor para Deus. Deus, eu vou lá assim, eu vou lá, tá vendo? Jim Swaggart, o dia que ele chegou diante do espelho e diz assim, colocando a gravata, ele falou assim, verdadeiramente, Deus precisa de mim. Foi a ruína dele. Deus não precisa de nenhum de nós. Ele não precisa. Mas ele decidiu, por bondade e graça, olhar para homens corruptos e mulheres corruptas como nós, nos justificar por graça e nos condicionar a ponto de nós sermos instrumentos que ele pode usar. E isso, Paulo diz lá em 1 Coríntios, dizendo que sobre esse ministério que recebemos, que Deus colocou em vasos de barro, para que a glória seja dele e não nossa. Se você canta, tem que ser para a glória de Deus. Se você prega, tem que ser para a glória de Deus. Se você ora bonito, tem que ser para a glória de Deus. Se Deus cura através da sua vida, é para a glória dele. Se você faz qualquer coisa no reino, é para a glória dele. É um privilégio nós estamos fazendo. Deus não nos deve nada. Não se considere superior a ninguém. Se você ora mais, se
se entrega mais, você ore para que o Senhor faça isso. Querido, sabe, Deus está querendo que nesse tempo, levante homens e mulheres aqui dentro que rogue ao Pai de Senhor, traga o avivamento sobre a nossa vida. Senhor, traga um avivamento sobre a nossa cidade. Senhor, salva os seus eleitos nesse lugar. Senhor, usa a minha vida se o Senhor quiser usar. E faça a sua vontade, o seu querer. E nós vamos ver vidas sendo salvas. Nós temos que nos desprender de tudo isso. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor seja glorificado através da vida dessa igreja. Amém, queridos? Domingo que vem, se Jesus não voltar e nós estivermos aqui, continuaremos com a exposição a partir do verso 20. Ok? Quero aqui só externar minha alegria nessa noite. Estamos recebendo aqui um casal e uma outra irmã lá de Cabixi.